Priscila Torres, que vai falar sobre como eu posso fazer parte da tomada de decisão. Como eu, você, todos nós podemos fazer parte. E aí eu vou ler o currículo fantástico da Priscila. Dá um oizinho aí, Pri. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada, Fabi, pela oportunidade. Obrigada pela apresentação. Eu tenho 60 slides, eu acho que eu consigo fazer eles antes das 4. A Priscila é jornalista, conselheira nacional de saúde, representante do Conselho Nacional de Saúde da Câmara de Saúde Suplementar, no Comitê Permanente de Atenção à Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no Comitê de Protocolos Clínicos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, Conitec, é presidente da Rede Pan-Americana de Associações de Pacientes Reumáticos, autora do Blogar, influencer da saúde, coordenadora de advocacy na Biored Brasil, além, né, gente, de ser tia de um docinho, o Matheus, que é diabético tipo 1 também. Seja muito bem-vinda, Pri. Obrigada por abraçar a nossa causa. Obrigada, Fabi. A causa é de verdade nossa, né? Por total pertencimento de quem convive com diabetes, né? A gente tem uma longa história familiar com diabetes tipo 2. A minha avó materna e o meu avô paterno foram pacientes diabéticos tipo 2 e morreram em decorrência de complicações da doença. E eu tenho um sobrinho que hoje tem 21 anos e ele virou cachaceiro e também tem diabetes tipo 1, né? Acho que assim, a gente sempre, quando as crianças são pequenas, a diabetes tipo 1 é muito mais fácil do que quando eles crescem, tomam autonomia, começam a beber, ir para a balada, e tudo das famílias muda totalmente a perspectiva. Bem, a Fabi me apresentou, eu vou estar aqui falando com vocês um pouquinho da participação social, e eu não posso deixar de falar resumidamente quem sou eu, né? Meu currículo já foi apresentado. Atualmente eu também sou mestranda em assistência farmacêutica pelo Programa de Assistência Farmacêutica PP-ASFAR, no Polo UNB em Brasília. A Biorrede Brasil, a entidade que representa no Conselho Nacional de Saúde, é uma entidade que nasceu no ano de 2016. Nós somos compostas por 42 associações de pacientes e trabalhamos a defesa dos direitos do paciente com doenças crônicas no acesso e na manutenção do acesso a medicamento de alto custo, componente especializado da assistência farmacêutica. Bom, estamos no Conselho Nacional de Saúde, representando o Conselho em duas grandes instâncias, que é a COSAúde, a Câmara de Saúde Suplementar e o Comitê de PCDT da Conitec, na titularidade de PCDT. A gente compõe também a coordenação da Comissão de Ciência e Tecnologia e fazemos parte com outros membros da Comissão de Saúde Básica, de Atenção Básica à Saúde e a Intersetorial de Patologias. Bom, eu vou falar quem sou eu, né? Porque estou onde estou. A minha primeira formação foi enfermeira, eu trabalhei em hospital como técnica de enfermagem por 12 anos, estava concluindo a graduação de enfermagem quando me tornei paciente, no ano de 2006, fui diagnosticada com artrite reumatoide. Eu vou passar os slides, porque esse slide já está disponível para que possa enviar para todas as pessoas que participam do curso, porque eu conto mais detalhes da minha doença. Então, assim, o meu cenário de diagnóstico foi esse. Eu tinha um prognóstico muito ruim quando eu fui diagnosticada. Era o ano de 2006, não tínhamos acesso à informação, não tínhamos acesso a tecnologias no SUS. Foi o ano, inclusive, que foi implementado o primeiro protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença no país, que foi uma mobilização dos ativistas que nos antecederam. O impacto do meu diagnóstico era esse. Esse sou eu e o meu filho no ano do meu diagnóstico. Meu filho tinha 4 anos e meio, eu tinha 26 anos, hoje tenho 42 anos, o meu filho tem 21. Bom, eu busquei informações, encontrei informações extremamente ruins, me trouxeram um grande impacto, e então eu comecei a compartilhar a minha dor e a conversar com outros pacientes para aprender como conviver com a doença. E aí, então, eu comecei a entender que compartilhar informações, gerar informações para uma população que não tinha acesso e que tinha uma grande fragilidade de políticas públicas, era a mesma coisa de chegarmos em uma região de extrema desnutrição e falar para as pessoas: vocês podem melhorar desde que vocês tenham comida e que vocês bebam água, vocês tenham uma alimentação saudável, façam atividade física, sendo que aquela não é a realidade daquela população. Então, nesse momento, eu fui para Brasília a primeira vez na minha vida, patrocinada 100% por mim mesma, por muitos anos, como a maioria de nós ativistas, né? E conheci o trabalho da Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos, que estava militando a atualização do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de artrite reumatoide. Naquele momento, nós tínhamos 6 medicamentos imunobiológicos no país para artrite reumatoide,
3 incorporados no SUS e 3 que não eram incorporados e tinha uma grande quantidade de judicialização. E a partir de então, nós começamos a entender que todo movimento que a gente tinha na internet, ele poderia dar voz àquelas atividades que aconteciam em Brasília e 100% offline à época. Então, nasceu um movimento chamado Twittar, que era um movimento da gente mandar twitters e mensagem em todas as redes sociais, mas ele chamava Twittar para todas, e marcando todos os parlamentares, todas as pessoas que estavam ali na cadeira da tomada de decisão em políticas públicas, incluindo o ministro da Saúde, que à época era Alexandre Padilha, e a gente tinha uma hashtag, artrite não espere, dor não tem hora, e aí a gente começou a postar massivamente as evidências de vida dos pacientes que não tinham acesso com artrite reumatoide, como que eles eram impactados por isso. E aí a gente teve várias ações de advocacy. O resultado disso foi que no ano de 2006 a gente tinha aqui 13 medicamentos no PCDT de artrite reumatoide. No ano de 2023 nós temos 26 medicamentos, 8 anticorpos antibiológicos, imunobiológicos, e temos 3 medicamentos orais alvos específicos, que são o topo do tratamento da artrite reumatoide no mundo. Então, tudo que existe no mundo para artrite reumatoide, hoje registrado em estudo de avanços, nós temos fornecidos pelo Sistema Público de Saúde, e a gente tem 8 biológicos fornecidos pelo Plano de Saúde. O impacto social disso na população, ele se reverteu em impactos indiretos da saúde, né? Toda vez que a gente vê alguém falando que uma tecnologia custa caro para tratar uma doença, a gente tem que perguntar se eles fizeram a conta da forma certa, porque avaliam o impacto de tratamento da doença baseado somente no custo do tratamento, do medicamento. O custo da doença, ele incide sobre tudo. Ele incide sobre a questão socioeconômica da família indiretamente, a questão de previdência privada, ela tem um contexto social muito amplo, e o que a gente tem hoje de reversão de artrite reumatoide é que 43% dos nossos pacientes com artrite reumatoide hoje no Brasil, eles estão trabalhando, e a gente tem 25% deles desempregados, porque são aqueles pacientes que têm deformidades, têm alguma perda de mobilidade, não se enquadram no mundo normal, e o mundo da lei de cotas é um mundo desafiador ainda, que eu acho que a gente tem que avançar muito nisso, inclusive com diabetes. Bem, agora eu vou entrar um pouquinho aqui falando do SUS, né? A gente tem a nossa lei orgânica, que é 80-90 de 90, e a gente traz que a saúde foi o primeiro setor a experimentar uma regulação formada a partir da participação da coletividade na sua estrutura. Então, a gente teve o SUS, ele surgiu como um movimento da sociedade civil, através de participação social, e ele é dividido em conselhos. Então, a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais, os conselhos municipais e os conselhos locais de saúde. Eu não sei se os senhores sabem que os postos de saúde têm que ter conselhos locais, né? Então, toda unidade básica de saúde tem um conselho a partir dali, e os conselhos municipais são as instâncias das quais a gente sempre tem que saber o que estão acontecendo, o que eles estão defendendo. Bom, então aqui é um pouquinho da Constituição, da Constituição de 88, que aponta a relevância da inserção da população brasileira na formulação de políticas públicas em defesa do direito à saúde, atribuindo às instâncias populares a fiscalização e controle das ações dos estados, considerando as especificidades de cada região. Opa, voltei para o lugar errado. Bom, aqui os princípios do SUS, né, no qual a gente todos os dias militamos para que ele seja universal, integral, que ele tenha equidade, que ocorra a descentralização das ações de saúde, o direito da participação social seja garantido em todas as esferas de tomada de decisão. E a gente tem a gestão do SUS, né? Como que você tem o realismo, transparência, o comprometimento coletivo. Essa participação está diretamente relacionada ao grau de educação política da organização da própria sociedade civil. Então, se vocês olharem as secretarias municipais de saúde, o Conselho Municipal de Saúde da sua cidade, você vai conseguir ter um raio-x se naquela cidade existe participação social, ou o Conselho Municipal de Saúde é alguém conhecido do prefeito, ou é até o próprio secretário municipal de saúde, existe todo um conchavo político ali para que o povo não participe. Exemplo disso, nas conferências municipais de saúde, não houve amplas divulgações em muitos dos territórios, porque não é interesse da gestão pública que a população participe das conferências, porque é das conferências que nascem as propostas de melhorias que vai ser levada à Conferência Nacional, e aquilo ali vai refletir sobre todo o país. Bom, as conferências de saúde, como eu estava falando, né, elas são umas instâncias nas quais se abre espaço para que a participação social ocorra na formulação das políticas. Então, todo cidadão, todo usuário, todas as usuárias, todos os gestores, todos os trabalhadores, eles podem e devem estar nas conferências de saúde em todas as suas esferas. Existe um escalonamento, você tem que ir para a conferência municipal, para você então ser delegado para estadual, e da estadual ser delegado para nacional, né? O Conselho de Saúde, ele tem a função de formular estratégias e controlar a
execução dessas políticas. Essa daqui é o registro da última Conferência Nacional de Saúde, a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Como ativista, para mim é o maior movimento do controle social que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de participar, e somente nós que já estivemos e que já fizemos parte da conferência, essa já é a minha 4ª Conferência Nacional de Saúde como ativista, e um sentimento de participação, é um sentimento que você tem de você olhar o seu povo, o seu país com suas pluralidades, todos juntos, defendendo o que a gente tem de mais valioso no nosso país, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Nesse momento, nós estamos mobilizados agora para a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Essa é uma conferência que já deveria ter acontecido no ano passado, mas a gente não teve favorecimento político a isso, e agora nós estamos aqui com a Conferência de Saúde Mental para o mês de dezembro, então ela vai ser de 11 a 14 de dezembro, e começam agora até 30 de setembro, né, as etapas das conferências livres de saúde mental, e até a etapa nacional de 27 a 30, que na verdade aqui embaixo tem que alterar, que é de 11 a 14. Então é um movimento. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Essa questão de saúde mental também, eu falo para todos, mas nos interessa, né? Teve uma frustração grande, eu comentei com você na nossa reunião, sobre não termos mais participantes ali dentro da Conferência Nacional de Saúde, né? A Débora foi uma delas e a Jaqueline também. Mas como que a gente pode, então, agora se antecipar nesse processo para a de saúde mental? E, você é muito ativista, mulher. Fala só um pouquinho mais devagar para a gente te acompanhar. Ok, vou falar mais devagar. É muito dinâmica essa mulher. Não, tá muito bom. Obrigada. A Conferência Nacional de Saúde Mental, ela tem a mesma dinâmica da conferência da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Então, o que acontece com as conferências? A gente tem as etapas das conferências livres. Então, por exemplo, eu sugiro à comunidade de diabetes que vocês façam uma conferência livre de saúde mental sobre o impacto da saúde, o impacto na saúde mental da população com diabetes. E a partir dali vocês possam, por exemplo, levantar diversas propostas, e também as conferências livres, elas também elegem delegados que podem ir para as próximas etapas. Então, a gente tem, eu gostaria de contar com vocês um caso que aconteceu na 17ª, que eu fiquei muito emocionada, assim, e eu terminei cuidando dessa população, porque a gente teve alguns problemas logísticos na conferência, e a minha comissão era a comissão que ficava no corredorzão, onde todo mundo passava. E aí, 15 ativistas de autismo, 15 autistas, 15 meninos com autismo, maiores de 18 anos, se reuniram em um grupo de WhatsApp e determinaram que eles iriam fazer parte da Conferência Nacional de Saúde, e eles iam ser eleitos delegados. Só que eles não moram no mesmo lugar, eles moram cada um em um canto do mundo, do Brasilzão aí grande, interiorzão mesmo, e eles foram para as municipais, foram eleitos para estadual, e da estadual eles chegaram até a nacional. E na nacional, você imagina aquela coisa, 5.000 pessoas, quase 6.000 pessoas, 15 autistas solicitando uma sala de silêncio, porque a conferência é barulhenta, né? Eles não têm tanto contato assim, eles têm um momento que eles têm que ficar recluso e ir para um momento de silêncio. E aí, só silenciar a minha família aqui. Aí o que eles fizeram? Eles conseguiram, do grupo todo, que ele não me contou quantos eram, eles conseguiram 15 deles estarem na Conferência Nacional. E para mim, assim, eles foi o maior, assim, a maior prova, sabe, de mobilização social a partir de uma necessidade não atendida, porque eles eram jovens com autismo que tinham necessidades distintas, e eles estavam ali colhendo assinatura de moções, eles estavam com bandeiras. Eu fiquei muitíssimo emocionada de ver, porque é um segmento que a gente não esperava, assim, de verdade, eu não esperava que tivesse, principalmente por serem tão jovens. Eram jovens muitíssimos, inteligentes, articulados, com um QI elevado, mas eles conviviam com autismo, e eles conseguiram participar, apesar de todos os desafios. Então, a gente deixa aqui. A ouvidoria do SUS, eu gosto sempre de falar, porque toda vez que você ouvir alguém falar alguma coisa de diabetes, vai na ouvidoria do SUS e tenta procurar se alguém reclamou lá na ouvidoria do SUS, sabe? Porque as pessoas não reclamam, eles não registram. Então, quem não é visto não é lembrado. Se você não registra na ouvidoria do SUS, você não faz com que esse registro chegue ao tomador de decisão. Então, assim, quando você vai ligando no 136, você liga para o Ministério da Saúde, as ouvidorias municipais, estaduais,
todas as ouvidorias do Hospital Geral têm que ser notificadas de qualquer irregularidade. Eu acho que não só para questões de solicitar assistência, relatar insatisfação, mas também para agradecer, porque a gente sabe que os profissionais que estão no SUS, eles não estão ali porque eles ganham dinheiro, eles estão ali porque eles são voluntários, porque eles amam o que eles fazem, eles se dedicam uma vida inteira. E a gente precisa também fortalecer o valor de quem está nessa rede que faz o SUS acontecer. Fabi, eu vejo uma mão levantada, a gente entra na pergunta agora, eu termino. Termina, mas acho que a Lívia só quer fazer algum comentário. Fala, Li. Só um comentário, Ah, Priscila. Eu estou muito emocionada, né, com o pessoal aqui em Recife. Eu sou de Recife, Pernambuco. A gente está com um problema no glicosímetro, né, que eles fornecem. Aí eu fiz uma campanha para falar com a ouvidoria, tudinho, né, e tive um retorno bom da ouvidoria da Conitec, da Anvisa e do Ministério da Saúde. Só que o pessoal não participa. A gente está acostumado a não participar, né? Só reclamar, reclamar, reclamar e não participa. Como é que no final você pode responder, né? Mas como é que a gente pode fazer com que as pessoas participem mais? a gente. Eu vou te falar da nossa perspectiva. Eu acho que a gente nunca tem que olhar a gente porque a gente é muita coisa. Mas nós temos que olhar assim porque nós nunca vamos mudar o mundo sozinho, mas também a gente não vai mudar o mundo com um batalhão de gente, porque o lugar do conformismo, o lugar das pessoas ficarem no conforto dos seus lares, somente reclamando nas redes sociais, é muito confortável, né? Quando você pede para sair do ativismo digital e o ativismo de rua, é totalmente diferente. Eu falo porque, assim, eu vivi uma vida, eu sempre falo que eu criei um blog e um filho, porque eu criei o meu filho junto com o movimento, né? Meu filho tinha 4 anos quando eu fui diagnosticada, então, o tempo que eu pude arrastar ele, levar ele, mesmo que ele ia obrigado, ele ia. Agora já não mais, eu fico semanas, eu moro na mesma casa com meu filho, eu fico semanas sem encontrar com meu filho dentro de casa. Mas a gente termina tendo isso, sabe? Eu acho que Martin Luther King, se você for olhar a história dele, ele fez toda aquela mobilização com 20 pessoas, tá? Quando ele foi mesmo para o front, ele tinha 20. Então, eu acho que números, ele não é tão importante quanto a qualidade de quem está indo com você. Porque se você tiver 100 pessoas falando bestamente besteira atrás de ti, ele vai atrapalhar todo o seu plano de advocacy. Então, se você tiver 5 pessoas bem treinadas, alinhadas com o seu propósito, vai sem medo, porque você não representa vocês 5, você representa a população do país com diabetes, que através de você está se fazendo ser ouvida. Eu sempre penso isso, assim, eu tenho essa perspectiva muito do nosso trabalho institucional. Em Ribeirão Preto, a gente tem uma casinha que atende pessoas com doenças crônicas. E aí, a nossa natureza seria assim, atender as pessoas quando eles estão bem doentes, aí eles melhoram, aí eles ficam bons, aí eles se tornam voluntários e trabalham na associação com a gente. Mas é mentira. Quando eles melhoram, eles vão embora, nem agradece. Então, quando some, ou morreu, ou tá 100% bom. Mas a maioria tá 100% bom. O índice de mortalidade da nossa população é bem pequeno, só na Covid, né, que a gente teve muitas perdas, mas no geral ninguém morre não de artrite. As pessoas vão melhorando, casam, têm filho, vão namorar, vão fazer milhares de coisas, não agradecem a entidade, não volta. Então, a gente precisa muito focar no que nós queremos representar e a qualidade do que nós estamos representando para termos legitimidade, independente da quantidade de gente que tem ali com a gente. Eu acho que ações estratégicas como você ir a um departamento público, nunca é bom você querer ir com 500 pessoas, porque vai sempre dar ruim, sempre. Eu falo, recentemente eu fui no ministério e aí eu falei, assim, eu estava alinhada com um grupo de 5 pessoas. Eu falei, a gente vai falar sobre isso, isso e isso. Aí chegou lá, o que aconteceu? Uma das pessoas estava comigo e falou assim, porque no meu estado, no meu estado, no meu estado. Eu falei, cara aí, mas ele não tem poder no seu estado. A gente não está aqui para falar do seu estado. O seu estado tem que falar com o seu secretário, não é com o ministério. Então, a gente termina tendo, assim, problemas quando você tem muita gente, mas você também tem que pensar muito na qualidade e na sua devoção. O que você quer para você. Se você acredita no que você está fazendo, gente, não fica pensando em quantidade. Minha primeira reunião em um bar em São Paulo tinha 9 pessoas e a última tinha 90. Então, tipo assim, a gente já fez evento para 1.000 pessoas. Então, a quantidade, ela é um número claro, que eu acho que eu adoraria que as pessoas tivessem muito mais proativismo do que entrarem no conformismo. Mas a maioria entra no conformismo. Eu vou morrer de diabetes. A hipoglicemia está me pegando. Aí eles coram, esperam o mundo vir cair na mão dele e tirar ele da hipoglicemia. Então, a gente precisa muito disso. A gente tem uma outra mão levantada, a Vitória. Oi, é só para avisar, na verdade, que você tem 15 minutos, tá bom?
Bom, Na, Vitória, na verdade, vamos lá. 13 agora. Aqui é um Obrigada, resumo das Priscila. ouvidorias. Eu vou passar algumas folhas aqui rápidas, porque eu deixei esse slide disponível para vocês com os links. Aqui, então, é uma perspectiva da Conitec, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação de pacientes nas diretrizes clínicas. Então, a Conitec, ela é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. A gente tem o paciente testemunho, que é a perspectiva do paciente. Não é porque a Conitec, na gestão anterior, ela queria ouvir o paciente, não. Era porque, diante das agências internacionais, então, a gente tem ali NICE, EMA, FDA, blá, 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 todos os outros países e continentes estavam ouvindo o paciente, menos o Brasil. Então, eles criaram a perspectiva do paciente, mas ainda assim, muitos ainda consideram o momento emocionado da emoção, e a gente vai lutar muito para mudar isso. Então, a gente tem a consulta pública, que é o envio de opinião técnica ou experiência, e a gente tem a contribuição com o escopo das diretrizes terapêuticas. Para mim, isso é o melhor modelo de participação do usuário, porque o que é o escopo das diretrizes clínicas? É quando refazem os PCDTs ou escrevem um PCDT do zero antes de chegar na Conitec, no PROADS ou para o próprio Ministério. Então, existe uma participação muito ativa que eu tive, então essa aqui foi a primeira chamada do paciente de testemunho da Conitec, antes, que agora já é a perspectiva do paciente. A Conitec, atualmente, ela tá definida aqui como os comitês, né? Então, a gente tem a Secretaria Executiva, os comitês de medicamentos, protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, produtos e procedimentos, que eu gostaria muito de ver aqui em produtos e procedimentos a bomba de insulina. Eu acho que é um sonho nosso, de todos nós, né? Enquanto família. Eu acho que ele entra aqui e a formação desse comitê é muito importante, porque antes a gente não tinha. Antes era tudo para tudo, sabe? Todo mundo, todos os membros discutiam tudo. Hoje, cada um desses comitês tem um subcomitê. Então, assim, as coisas quando vai para o comitê, elas já foram extremamente avaliadas, exploradas, as evidências, todas as evidências analisadas. Então, já vem para a gente do comitê muito mais tecnicamente preparado e a gente consegue ter um maior tempo de dedicação, porque os comitês são compostos por pessoas diferentes. Aí, aqui é um pouquinho eu tenho muito orgulho dessa lâmina de slide, porque são um pouco das quantidades de ativistas das quais nos relacionamos que fizeram parte de escopo de diretriz, ou seja, que eles ajudaram a construir diretrizes clínicas do zero. E eu fiz parte disso como artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, fiz como artrose, fiz como osteoporose, assim, uma série de doenças reumatológicas, aqui eu só tenho duas. E qual é a importância de você ter paciente participando do desenvolvimento? É você poder trazer a evidência de vida real e equiparar aquelas evidências científicas e falar, eu lembro tanto que a artrite tinha uma evidência que era de países do Baixo Mediterrâneo, sabe? Onde as pessoas lá tinham todos o cabelo, não sei o quê, era uma raça muito bem definida, que não tinha mixigenação. Nosso país, a gente tem tudo, né? A gente tem todas as raças, nosso povo é misturado. O meu pai era negão, minha mãe é branca, então, tipo assim, não dá para você ficar discutindo evidências científicas de uma população que não nos representa. Então, com base nisso, a gente consegue avaliar ali dentro daquele escopo e falar, olha, esse estudo não vale, esse não vale, esse não é compatível. Então, eu tive muita experiência em artrite reumatoide. Eu lembro muito de um caso de evidência de vida real, que foi uma discussão para incluir medicamentos orais para artrite reumatoide, que são as moléculas novas, que a gente chama de medicamentos alvos específicos, que eles atuam direto no problema. E aí o grupo foi contra, eles disseram que eles não acreditavam ser necessário, porque já tinha biológico, então a gente podia ficar só com biológico. Eu falei, claro que não. E quem considera o meu paciente pobre, periférico, que mora na comunidade, que mora na região ribeirinha, que não tem geladeira em casa, que pega o biológico e guarda o biológico no bar do seu Zé. Então eu comecei aí eles começaram a discutir, eu só abria os grupos do Facebook e os meus cadastros mostravam, ó, isso, acabou. Então era uma evidência de vida real baseada em dados e evidências que estavam ali e que mudou o desfecho para artrite reumatoide naquele momento. Esse era o ano de 2012. Então, a gente tem aqui, isso aqui é um registro, eu sou essa pessoa que tem 30 quilos a mais aqui, essa daqui sou eu. Isso aqui foi no grupo de artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil, e foi uma oportunidade bacana de participar, porque a artrite da criança não quer dizer que é uma pessoa pequena com artrite. A artrite da criança é outra artrite. É mais ou menos como a artrite de DM2 e DM1, são doenças
parecidas e totalmente distintas. Eu, pelo menos, entendo assim na minha experiência com o meu sobrinho. Então, a gente conseguiu contribuir com as evidências e provar com base em 60 mil pacientes cadastrados na nossa base, dados qualitativos e quantitativos, a gente mostrar que tinha que ter 2 protocolos clínicos separados e, graças a Deus, hoje a gente tem isso. Então, deixa eu voltei para trás, estou quase acabando os meus 60 slides. Aqui eu acho que a parte bem legal que eu gostaria de abrir com vocês, já me falaram que eu tenho 10 minutos, né? Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda? A gente está Então, vendo aqui o Google. Sim, Sim, até sim, o estamos. Google, é. Isso. eu vou entrar na Conitec. A gente tem, eu gostaria de mostrar Legal. Gostaria de mostrar para vocês aqui algumas coisas no site da Conitec que é importante. A primeira e mais rápida delas é assim, a fofoca da Conitec. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem aqui na Conitec um Conitec em tempo real. Vocês já viram isso? Não tinha visto, não. Nunca ouvi falar também. Quando está acontecendo a reunião da Conitec, aí aqui, ó, Conitec em números, acesse a página completa. A reunião da Conitec, ela vai acontecendo e ela vai sendo atualizada online aqui. Tá vendo? Então, por exemplo, se a gente está em reunião, aí vai aparecer o que a gente está discutindo e se foi votado ou não, se aquele tema já saiu. Então, isso daqui é um pouquinho do que está acontecendo na Conitec em tempo real. Tá? Então, vocês conseguem ver muitos dados, está na primeira página lá da Conitec, isso aqui dá para vocês avaliarem com calma, porque dá para entender muita coisa. Por exemplo, a gente teve uma reunião sobre fibrose cística, né? E a comunidade de pacientes de fibrose cística estava todinha ali no Conitec em tempo real, porque a gente não pode falar, né, enquanto a gente está em reunião com as pessoas, porque isso é antiético, a gente assina toda uma responsabilidade. Então, aqui eu estou indo lá para consulta pública. Então, aqui eu vou abrir qualquer formulário, experiência de paciente, que é o que nos interessa. Então, isso daqui eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da importância de quando a gente for preencher as perguntas desse formulário, é quase as mesmas, né, para todas as doenças. Então, a gente tem as perguntas iniciais, que são perguntas de dados demográficos, que dizem onde moramos, quem somos, né? E aí a identificação de como você deseja contribuir, então a gente pode se clicar aqui nessas opções. Caso esteja representando pessoa jurídica, no caso das organizações de pacientes, né? Aqui questão também de gênero, questão demográfica, de informação. Bom, então aqui no caso, essa daqui, se eu não me engano, é uma consulta pública de tuberculose, que é a primeira. Isso, é uma medicação para tuberculose. Essa medicação é bem legal porque ela é uma medicação oral e a gente não conseguia entender qual era a diferença dela para o que já tem. Aí foi um paciente, na perspectiva do paciente, falou: sabe qual é a diferença dessa medicação? Porque ela toma uma vez por dia, porque ela toma por tanto tempo, as pessoas não são aderentes a esse tratamento por isso, e pronto. E aí entendeu que era relevante e a gente conseguiu votar favorável para a incorporação da tecnologia. Então, essa medicação, o parecer é favorável. Então, aqui as perguntas básicas para todo mundo. Qual a sua opinião sobre incorporação do medicamento? Aí você acho que deve ser incorporado, não acho que deve ser incorporado, não tenho opinião formada. Comente a sua opinião. Então, aqui é importante escrever com base na sua experiência, na sua expectativa. Você já teve alguma experiência com medicamento? Sim, com o paciente? Não. Às vezes, assim, você não tem uma experiência de usar o medicamento, mas você já acompanha a jornada de outro paciente, você também pode colocar sim como cuidador ou responsável, ou sim como paciente. Aí você justifica no próximo item como que você teve essa experiência. Aí, quais resultados positivos e facilidades, quais resultados negativos. A gente nunca deve escrever assim, eu acho que tem que ser incorporado porque o SUS tem que fornecer tudo, sabe? Eu acho que tem que ser incorporado porque isso depende da manutenção da minha vida. Eu, por exemplo, acho que a bomba de insulina, ela entra com 2 desfechos, desfecho de morte e desfecho de qualidade de vida. De morte, que é porque ela salva a gente da hipoglicemia. Ela salva a gente da hipoglicemia. Assim, eu acho que todas as mães aqui presentes, meu filho não tem diabetes, mas o meu sobrinho, e nós somos uma família muito próxima, até o meu sobrinho colocar a bomba, a gente nunca dormiu uma noite toda quando a gente estava cuidando dele, porque a gente sempre passava a noite vigiando. Se está vivo, vigiando, se fez hipo, e é assim, automático. Todas as tias, a mãe, a família inteira. Quem estava com o Matheus, a gente passava a noite. Eu sempre fui, quando eles eram menores, a gente passava um mês inteirinho na praia. Então, eu passava um mês inteirinho dormindo
várias vezes da noite, acordando, para ir ver se o Matheus estava bem, e pegava ainda inúmeras hipoglicemias dele. Então, o desfecho de morte é um desfecho que dói muito para a gente falar, porque, sabe, olha, eu tenho medo do meu filho morrer de hipoglicemia, porque na hipoglicemia ele fica assim, assim, assim. Então, qual a diferença disso? A gente precisa falar disso, porque não é só pensar em qualidade de vida, é pensar mesmo que aquilo pode ser a oportunidade da nossa vida, né? Então, é diferente a oportunidade de você viver e a oportunidade de você não ter um risco maior. Então, eu gosto muito de falar que no formulário, agora, a Conitec está avaliando cada uma dessas respostas de forma qualitativa. Então, que na consulta pública a gente cria o alto desafio entre nós, de fazer uma contribuição com tanta riqueza de detalhes da nossa vida com a doença, que a gente possa ser reconhecido pelo NATS e colocar os nossos comentários lá no telona do dia da reunião, porque toda reunião, os comentários mais fortes, com melhores evidências de vida real, terminam sendo selecionados e são expostos no dia da reunião. Eu fico com muito orgulho de ver isso. Então, aqui, Pri, se quiser, oi, por exemplo, faltam contar 3 minutos, tá bom? Tá bom, se você quiser contar uma história super grande e não caber no formulário, você coloca um anexo, faz uma carta no Word, coloca foto, coloca tudo. Tem uma mãe que ela fez uma contribuição, quando eu vi, falei que bonitinho, era uma criança e aí ela colocou as fotos das articulações da criança antes de ter tratamento certo e depois, pronto, gente, não precisa falar mais nada, porque a foto era a melhor evidência que teve ali. Então, acho que é isso, eu vou voltar lá para a apresentação, que meu tempo está acabando. Então, acho que a Conitec a gente precisa muito estar atento à riqueza dos detalhes do que a gente está vivendo, porque quem está lendo o relatório não sabe o que é um paciente de verdade. Eu falo porque a gente recebe, teve uma discussão que eu só eu só consegui identificar uma diferença de cuidado no relatório, porque eu conversei com uma família que vive com a doença, que era a doença de Wilson. E aí ela me contou, olha, gente, o medicamento X tem que pôr na geladeira, a gente tem que levar para o trabalho refrigerado, chegar no trabalho tem que ficar cuidando da geladeira. E no PCDT da doença, ninguém colocou que o medicamento ficava refrigerado. Eu tive que chamar a atenção na reunião. Como pode um técnico escrever um relatório e não falar que o medicamento vai na geladeira? Se não fala para o paciente não guarda, a farmácia de alto custo não vai guardar na geladeira e perde com uma tecnologia. Então, a gente precisa muito trazer as evidências para melhorar. Eu deixo aqui de lição de casa para vocês consultarem depois na internet, o Comitê de Pacientes Especialistas do FDA. O FDA tem um comitê de pacientes especialista bem legal. Eu lembro, uma vez assisti uma reunião que tinha uma caneta de insulina, que uma mãe com diabetes foi nessa reunião, levou a caneta e falou assim, eu exijo que o registro dessa caneta seja cancelado, porque ela não presta por isso, e a caneta foi para revisão, foi cancelada, a empresa teve que refazer e reapresentar aquela caneta, que era um erro de dispositivo que ninguém tinha sido dado conta. A gente também tem em EMA, a gente tem o paciente especialista de EMA, ele teve um avanço muito grande ao longo dos anos. Vocês olham que em 80, como era pequenininho, e olha 2019, tem vários subcomitês de pacientes especialistas que avaliam tecnologia, avaliam diretrizes e apontam melhorias. E as duas agências, elas deixam muito claro que, a partir do momento que eles colocaram o paciente dentro da tomada de decisão, as suas tomadas de decisões foram melhoradas, a acertabilidade da tomada de decisão foi muito maior do que antes de ter os pacientes, né? Então, voltei aqui sem querer. E o comitê de pacientes de EMA, né? Acho que é bem legal isso vocês verem também. Eu mandei no slide. Aqui é um pouco dos comitês que tem EMA. Eu gosto muito porque eles são muito maduros e eles conversam a avaliação de tecnologia, tomada de decisão em linguagem técnica e educam e empoderam os pacientes para que possam acompanhar. Então, existe uma qualidade muito grande disso. Esse daqui eu vou voltar, que você imagina o Ministério da Saúde, uma questão que eu observo estando agora na Conitec, é que eu até fiz uma proposta na última reunião de protocolos clínicos, né? Eu pedi assim, falei, olha, gente, diante de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu tenho estudado, a gente tem discutido no comitê de PCDT, eu sugiro uma mudança de nome, porque hoje a gente tem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Quando na leitura da interpretação de comunicação, diretrizes terapêuticas, eu estou dizendo tudo que trata a doença dentro de uma linha de cuidado. Mas a Conitec só discute medicamentos, produtos e procedimentos. Eles não discutem cuidado. É como se o medicamento ele fosse assim, o medicamento anda e vai na casa do paciente, bate na porta, entra na boca, faz todas as coisas sozinho.
Aí eu falei, então agora a gente tem que mudar. Ou a gente muda a conduta da Conitec, ou a gente muda, tira PCDT e coloca protocolos clínicos e diretrizes de medicamentos, porque ninguém usa cuidado. Então, quando você avalia um medicamento sem você preparar uma linha de cuidado, imagina os pacientes de diabetes que estão hoje aí tudo largado nessa atenção básica, que não tem a unidade, a atenção básica de saúde, em sua maioria, não acolhe a população com diabetes, não educa, não tem cuidado, eles sabem quantos diabéticos tem no bairro, porque eles dão lá o sensor para fazer a leitura da glicemia, mas eles não dão cuidado para a população, de educar, de fazer cuidado nutricional, cuidado de como você faz o uso adequado da insulina, como que você cuida da alimentação com o uso da medicação. Então, assim, o cuidado ele é totalmente desfragmentado no SUS. Eu tenho até uma camiseta que eu estou usando agora, que diz assim, que o paciente do SUS precisa, além de medicamentos, precisa que o SUS garanta cuidados integrais. A gente precisa lutar por cuidados integrais para todos. Por quê? Eu tenho um sobrinho com diabetes tipo 1, que tem 3 tias enfermeiras, que tem uma tia ativista, que tem uma rede de cuidado. A maioria da população brasileira não tem essa rede dentro de casa. Então, se você não tem quem te ajude a educar para o autocuidado, não adianta tomar remédio se não tem cuidado integrado. Não adianta, não vai fazer efeito, não vai cumprir o efeito. Então, quando a gente incorpora uma tecnologia e desvaloriza o cuidado, é isso que acontece. Eu gosto muito desse episódio do House. Tenho asma. Disseram que iam curar, mas continua tudo do mesmo jeito. Bom, às vezes os médicos cometem erros. Ana, vamos ter que nos esforçar em dobro. Usa o inalador? O tempo todo, vai um inteiro por semana. E está usando corretamente? Será que eu pareço uma idiota? Não. Por que não me mostra como funciona? Mentira. Do que se tratava? Receitas jamaicanas de frango. Tenho asma. Então é Muito isso. bom. É isso que acontece quando a gente não tem a linha de cuidado incorporada junto com a tecnologia, né? E eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que a gente possa seguir trabalhando juntos, que a gente possa seguir levando para o governo as melhores evidências da nossa vida real, o que está acontecendo nos territórios, o que é relevante para todos nós. Eu acho que, assim, particularmente, a gente tem uma discussão muito intensa sobre custo de tecnologia, né? Meu sobrinho foi diagnosticado com diabetes tipo 1 com 14 anos, e ele foi diagnosticado depois de uma aula de ciência no cursinho. E aí ele veio para casa e ele falou para minha irmã: mãe, eu vou arrumar minha bolsa, você vai, se arruma, me leva para o hospital, porque eu tenho que ficar internado, se eu dormir em casa eu posso morrer. E eu tenho 5 sintomas graves de diabetes. E a minha irmã é super grossa, ela brigou com ele, não fez nada. Aí ele me ligou e falou: tia, eu tô indo para sua casa, você tem meu documento para você me levar no hospital, porque eu tô com diabetes. Minha mãe falou que eu tô ficando louco e eu não vou ficar em casa porque eu posso morrer. Tenho 5 sinais graves de diabetes. E ele veio para minha casa, a gente fez a coleta da ponta de dedo do Matheus e dava HI, trocamos máquina, trocamos aparelho, colig destro de todas as crianças normal, meu sobrinho continuava com HI. E aí chamei minha irmã, falei: vamos levar ele no médico. A gente levou ele no médico, ele ficou internado 3 semanas, uma semana ele ficou na UTI, e na primeira noite dele, do diagnóstico, ele me disse assim: tia, com tudo que você faz, então a gente vai ter que entrar com processo judicial, que eu quero uma bomba de insulina. Eu falei: não, você não quer nada. Você vai tomar uma insulina que te garanta saúde renal, mas você não vai ter uma bomba de insulina enquanto não houver necessidade clínica e que você não esteja educado para usar uma bomba de insulina. Então, ele demorou, ele foi usar a bomba com 19 anos, tem 2 anos que o Matheus está com a bomba, porque ele teve que ser educado, a gente teve que ter uma necessidade clínica, né? Eu sempre falo que a necessidade clínica dele é a cachaça, né? Porque a gente perdeu o controle dele, a criança cresce, bebe, enfim. Então, assim, quando ele foi para a faculdade, a gente começou a ver distintas correrias que a gente teve, né? Ele passando mal longe de casa, os amigos tentando socorrer, então começou a ter uma necessidade clínica, um não
foi uma necessidade porque a gente não conseguia controlar o diabetes somente, mas porque longe da mãe, longe da família, a gente tinha o risco da vida dele, né? Então, o risco de vida justificou a tomada de decisão da nossa família. O Matheus está usando bomba de insulina há 2 anos, e assim, por uma questão de destino, a sobrinha da Ana Lúcia, que trabalha comigo, foi diagnosticada também com DM tipo 1, a Maria Eduarda tem 1 ano e meio, e a Maria Eduarda já está sendo treinada também para usar bomba, porque ela tem um perfil clínico bem diferente, porque ela foi diagnosticada com 7 anos, o Matheus foi com 15, então a Duda está assim absurdamente sofrendo muito com hipoglicemias severas, e ela é a única criança da cidade dela com diabetes na rede municipal de ensino. Então, assim, é um desafio. Eu tenho Cada caso é um caso, né, Pri? Não é uma questão de generalizar, é mas uma eu questão de consciência, né? é um desafio, né? Eu penso que vocês devem sempre assistir às reuniões da Conitec para vocês aprenderem um pouquinho sobre o que é importante contar. Então, quando vocês estiverem participando de uma consulta pública, conte o que vocês vivem no dia a dia, com riqueza de detalhes, porque quem está avaliando o relatório não conhece a jornada de paciente. E a última coisa que eles veem ali naquelas reuniões é a jornada do paciente. Se não tiver descrita na consulta pública com detalhes, ela não chega para quem está tomando a decisão. E eu tenho visto que a consulta pública, a qualidade da consulta pública e também a qualidade, a maturidade de quem está indo na perspectiva do paciente muda a tomada de uma decisão. Então, a gente precisa muito se fortalecer e a gente precisa muito falar das nossas angústias, das nossas jornadas, do detalhe de quem está convivendo com a doença, dos desafios que estão sendo enfrentados, e não se sintam desmotivados. Todos os dias eu pergunto o que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu acho que eu deveria estar me preparando para ser aposentada, deveria ter férias, trabalhar até às 5 da tarde, não trabalhar sábado, domingo, feriado, Nossa. noite, não atender nenhuma família de madrugada, né? Assim, a vida normal é muito boa, mas eu sempre penso que isso é uma devoção. Acho que Deus deu uma missão para nós, por isso nós estamos todos aqui, e a gente sabe, todos os dias eu penso que em algum lugar do Brasil tem alguém sendo beneficiado pelo nosso trabalho, e é alguém que jamais vai ter oportunidade da sua voz ser ouvida, e nós somos a voz dessas pessoas. É o nosso trabalho que vai levar acesso a essas pessoas. Então, não é a Priscila, a Fabi, não é a Lívia, não é a Mônica Lenzi. São um movimento social lutando para que as pessoas tenham oportunidades de acesso e direito de igualdade. Então, nunca olhem que a grama do vizinho é mais bonita. Eu adoraria ter férias de novo, adoraria trabalhar até às 5, mas eu sei que Deus está cuidando de cada um de nós, o movimento precisa de todos nós, e nós precisamos de todos nós juntos, porque se a gente não se fizer ser visto, a gente não vai ser ouvido, né? Eu termino com um ditado que está no meu livro, que no Brasil o direito ele não socorre aos que dormem. Se a gente ficar dormindo, a nação toda vai ficar sem direito. Então a gente tem que acordar todos os dias por todos nós. Gente, super obrigada. Ah, gente, fiquei emocionada mesmo. É isso mesmo. Obrigada. Ó, Priscila, fantástico. Muito incrível a tua forma de abordar um assunto que ele tem assim tanta intensidade para nós, assim, a gente vive isso na prática, a gente vê a realidade das pessoas e às vezes a gente se sente totalmente impotentes. Eu já tive esse sentimento de impotência inúmeras vezes, acho que todo mundo que está aqui já teve, e aí a gente vê um novo caminho, uma luz, alguém que está fazendo e que... Tem 2 pontos, Fabi. Tem a impotência e tem a sobrecarga, né? Porque eu, por Tem exemplo, a sobrecarga, é muita sobrecarga. então, tipo assim, eu até falo, ai meu Deus, eu vou ter que casar com um robô, né? Porque eu levo ele para onde eu vou. Então, assim, a gente existe uma questão, as nossas vidas, elas se voltam ao movimento, né? Então, nada que não caiba nisso não faz sentido pra gente, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem a impotência, mas a gente também tem a gratidão de saber que a gente está ajudando alguém sem importar a quem. E eu acho que isso é a grande pegada do nosso trabalho, sabe? Às vezes você está dormindo e o seu conteúdo do Instagram está mudando a vida de alguém, está mudando o desfecho da vida de alguém, Por isso porque que a gente também tem que se cuidar. Eu sei que é difícil, mas a gente também tem que se cuidar, porque o burnout, e as pessoas estão escrevendo aqui no chat, porque todas são ativistas, o burnout pode pegar a gente, né? Acho que a Mônica queria falar alguma coisa. Não, é fantástico, parabéns.
Ontem eu participei de uma palestra no colégio da minha filha, de uma jornalista da Globo que trabalha aqui em Minas Gerais, né, do MGTV e tal, e ela tem 2 filhos, um filho normal, 18 anos, adolescente, e ela tem um filho que tem uma doença rara que não, eu esqueci o nome da doença, mas assim, ele não consegue quebrar as proteínas normalmente. E ela tem um TEDx que ela fala, eu matei os neurônios do meu filho. Porque a partir do momento em que ela colocou ele. Assisti. Você assistiu? É fantástico. Eu tive com ela ontem pessoalmente, convidei ela para participar hoje, mas foi um negócio muito em cima da hora. Mas assim, muito bacana. E ela está com uma PL justamente para ampliar o teste do pezinho. Se ela tivesse feito o teste do pezinho mais ampliado, ela teria salvado, né, o filho dela de não ficar na cadeira de roda, de não falar, de não escrever, né, de ficar em pé e andar. Mas é fantástico, fantástico. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada, Pri. Estamos juntas, continuamos juntas. Agora eu quero trazer